Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E estamos de volta com o estudo de mais um capítulo da obra de André Luiz, Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E trata-se do capítulo 16, intitulado Débito Aliviado, e que teve oportunidade, e quem teve a oportunidade de assistir ao vídeo anterior, em que refletimos no capítulo 12, Dívida Agravada, André Luiz nos mostrará aqui dois polos diferentes da mesma lei de causas e efeitos, que rege nossa vida, nosso destino, segundo a providência divina. E hoje falaremos sobre o caso de Adelino Correia. Trata-se de um trabalhador de uma casa espírita, extremamente comprometido com o movimento espírita e no seu dia a dia se dedica a ajudar aqueles mais necessitados, inclusive doando recursos materiais, fruto do seu trabalho, fazendo de seu cotidiano amparar o próximo na medida de suas possibilidades. E relata André Luiz que Adelino é o portador de enfermidade muito grave na sua pele, abrindo ulcerações em todo o corpo. Enfermidade esta que muitos a conhecem com o nome de fogo selvagem, que além das feridas, a sensação de queimadura é quase insuportável. E quando olhamos com os olhos da carne essa atual existência, em que Adelino passa por uma expiação tão cruel, nos perguntamos por que uma pessoa com sentimentos tão bons está passando por tudo isso. Por outro lado, a doutrina espírita nos mostra que as leis divinas são perfeitas, e já estudamos na obra da codificação, O Céu e o Inferno, na qual Kardec cita alguns atributos da divindade, dentre eles que Deus é soberanamente bom e justo, e o Criador nos dá total liberdade para fazermos nossas escolhas boas ou tenebrosas, mas inevitavelmente iremos arcar com as consequências. E é bom frisar que Deus não pune ninguém. O nosso estado, feliz ou infeliz, serão frutos de nossas próprias escolhas, pois colheremos o fruto de tudo que plantarmos, é da lei. Voltando ao Adelino Correia, ele passa por todos esses problemas de saúde, tem uma vida de muitas dificuldades, tem 3 filhos, e mesmo assim ajuda outras pessoas na medida do possível e das suas possibilidades. Então, relata André Luiz que Adelino, em uma existência passada, era filho de um fazendeiro detentor de muitos recursos, e o mesmo não tinha filhos. E era em uma época em que a escravidão aqui no Brasil ainda era uma realidade. E uma de suas escravas deu à luz a um filho em que ele era o pai biológico, o fazendeiro. Mas a escrava deste fazendeiro morreu ao dar à luz, ficando sob sua responsabilidade aquela criança. E, surpreendentemente, cuidou da criança com muito amor e carinho, tornando um herdeiro legítimo, proporcionando a esta criança uma vida abastada, desfrutando dos fartos recursos que o pai desprendia. E quando o pai, já com uma certa idade, decide se casar com uma jovem, mais ou menos da mesma idade que seu filho, o atual Adelino, os dois jovens se apaixonaram
formando um sinistro triângulo amoroso entre o pai, a madrasta e o filho. Martin, que era o nome desse filho bastardo, com consentimento da madrasta e com auxílio de 2 capatazes da fazenda, fez o planejamento do assassinato do próprio pai, que tudo tinha feito por ele. E foi uma morte horrível, cruelmente planejada, jogando um líquido inflamável no corpo do pai, que encontrava-se dormindo, recuperando-se de uma enfermidade. E através desse relato é que passamos a entender a origem de todos os problemas que Adelino estava passando na atual encarnação. E o Martin, que é o atual Adelino, após o ato cometido contra seu pai, padeceu de grande remorso, somando a obsessão acirrada de seu pai, que queria vingança a todo custo, o que resultou, na atual encarnação de Adelino, a materialização dessa doença autoimune, por conta de tudo que passou e ficou gravado em seu perispírito. Nesta atual encarnação, foi casado com uma mulher que o abandonou com uma filha, que, por sinal, trata-se de sua pretérita madrasta reencarnada, que agora ele tem que cuidar e orientar em novos caminhos mais dignos, pelo exemplo e por sua conduta moral de amor e fraternidade. E ele tem mais 2 filhos que são adotados, justamente os 2 capatazes que o ajudou a assassinar o seu pai. Concluímos, então, que Deus não se vinga, nem pune ninguém. Ninguém passa por situações que não sejam reflexos ou consequências de escolhas infelizes que fazemos. Tudo que passamos em nossa existência atual tem um objetivo e um propósito, pois a base da justiça divina está sustentada, como mostra Kardec, no Código Penal da vida futura, como o arrependimento, a expiação e reparação. E Deus nos dá a oportunidade de reparar nossas faltas e todo o mal que causamos a outrem através da reparação. E como o título deste capítulo é Débito Aliviado, a providência divina é tão boa que Adelino era para ter problemas muito maiores do que estava passando. Era para ter enfermidades de pele muito mais graves do que tinha, incapacitando de maneira muito mais grave do que estava passando. Mas por sua dedicação no trabalho, na empatia para com o próximo e na experiência na prática da doutrina espírita, seu débito foi aliviado por seus próprios méritos. E essa mudança moral em seu comportamento fez mudar a conduta de antigos obsessores, fazendo-os buscar também uma mudança de comportamento, deixando de serem antigos adversários espirituais. Para finalizar, vamos encontrar o instrutor Silas e André Luiz na casa de Adelino, quando toca a campainha, e Adelino vai atender, e observa que alguém deixou em sua porta um recém-nascido, e não pensa 2 vezes. Acolhe aquela criança desamparada em seus braços, chamando-a de filho, e essa criança nada mais era do que seu antigo pai, que ele havia assassinado, reencarnado, que veio parar em sua porta para que juntos, novamente, pudesse se dar o devido resgate nesta intrincada história que esses espíritos se envolveram e que, pelo amor, a reparação se fizesse cumprir. Então, que tenhamos
a certeza que a justiça divina é perfeita e que não há condenação eterna, nem castigo de Deus, mas sim oportunidades através da reencarnação para repararmos nossas faltas e que, apesar de estarmos sempre amparados por amigos espirituais que torcem para que saiamos vitoriosos de nossas provas e expiações, somos nós, através do arrependimento sincero e o desejo em nossos corações de sermos criaturas melhores, aprendendo com o relato desse Espírito que devemos lutar sempre em extirpar de nossos corações as más tendências, nos tornando espíritos que caminham em direção da luz, como nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que Jesus nos dê forças para superarmos, enfrentarmos as dificuldades de cada dia, com paciência, com amor, com perdão, com fé em Deus. Que todos saibamos fazer melhores escolhas para não termos que passar por essas situações constrangedoras em novas existências. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. Até o próximo vídeo.